Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver entre os destaques dessa edição: uma erechinense foi assassinada ontem à tarde em Lagoa Vermelha e a polícia busca mais informações. Também entre os destaques, uma carreta carregada com mais de 20 mil litros de agrotóxicos acabou pegando fogo próximo à ponte que divide o Rio Grande do Sul com Santa Catarina na BR-153. E nós vamos mostrar para você o caso do bebê albino de cabelos brancos que ganhou fama na internet e é aqui da nossa região do Alto Uruguai. Essas e outras notícias a partir de agora no nosso Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias nesta sexta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Imagens para você de Erechim. Hoje, temperatura na casa dos 18 graus nesse momento. Obrigado pela sua audiência. E nós começamos já com uma notícia muito preocupante. Olha, a UTI do Hospital Santa Terezinha atingiu ontem a ocupação de 100% dos leitos UTI Covid. Olha, na tarde dessa terça-feira, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha aqui de Erechim informou por meio do seu boletim internações que haviam atingido 100% da ocupação dos leitos da UTI Covid com 24 pacientes. Por ser uma casa de saúde regional e com convênio estadual, ela recebe várias pessoas aí de outras cidades, segundo dados lá do hospital. De acordo com o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Rafael Ayub, a situação atual é desafiadora e de extrema preocupação. Já a ala clínica da unidade, até ontem à tarde, havia 7 pessoas em tratamento contra as complicações causadas pelo novo coronavírus. Apenas uma alta médica foi registrada ontem na instituição. Já no Hospital de Caridade, que é o outro hospital aqui de Erechim, que atende também os casos de Covid, há 10 pessoas em tratamento nas alas Covid. Conforme a instituição, 5 estão na UTI. Todas elas, 4 são residentes de Erechim e 1 é de Erebango. Além disso, a ala clínica também tem 4 pessoas. Entre as informações que constam na atualização diária do boletim, ontem à tarde foram registrados 4 altas médicas no HC aqui da cidade. E agora à tarde, o governo do estado deve divulgar o novo sistema do distanciamento controlado, que será chamado de 3 ASES: atenção, alerta e ação. Algumas regiões, como por exemplo o caso de Erechim, já deve receber aí pelo menos 2 desses AS. Agora de manhã, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, emitiu um alerta aí para o aumento de casos aqui na nossa região. Nós vamos dar uma olhada na nossa tela nesses dados divulgados agora pela parte da manhã pela AMAL, que mostram os números da Covid aqui na nossa região. No primeiro quadro, nós temos a lista dos municípios e o aumento nos últimos dias de casos. A gente vê que o município que teve o maior aumento até o momento é Erechim, que passou de 81 para 105 casos em apenas 2 dias. Aí foram uns 24 novos casos. Em segundo lugar está o município de Getúlio Vargas, que passou de 71 para 88. E algumas cidades aparecem em destaque, como Carlos Gomes, que passou de 33 para 47, e Campinas do Sul, da 14 para 26 casos. Aí esse é o número, ou seja, está em aumento aqui na nossa região os números de casos do Covid. Na outra tela, no outro dado que nós vamos mostrar para você, o comparativo dos dados aí que nós temos nesse momento. E estabilizados a um registro de 17,6% do número de casos comparado ao dia 10 de maio com o dia 12, ou seja, nos últimos 2 dias, né? Diminuiu aí cerca de 5,9% o número de casos e o aumento em toda a região de 76,5 casos, ou seja, nós tivemos aí um aumento muito elevado nos últimos 2 dias e também uma diminuição muito pequena do número de casos, né? Então nós estamos vendo novamente uma linha de crescimento. É exatamente o que expressa a nossa terceira imagem. A gente percebe que no início de março a gente tinha 999 casos ativos na região R16. Conforme o mês foi andando, nós atingimos no dia 5 de abril a menor média, 331 casos. Nós tivemos uma sequência ao longo do mês de abril que se manteve até o dia 5 de maio, quando foram
registrados novamente 331 casos. E agora, no dia 12 de maio, nós chegamos a 571 casos, apontando novamente um pico de crescimento, que passou de 439 casos na região para 571 em apenas 2 dias, o que torna a preocupação muito grande das autoridades nesse momento, em que a gente vê novamente os números da Covid-19 crescendo aqui na nossa região e também com essa troca do sistema de distanciamento, com essa troca do modelo de gestão aqui no Rio Grande do Sul, muita gente acha que já passou e ainda não é o momento, porque a vacinação ainda está bem demorada, tá bom? Bom, ao longo dessa edição nós vamos falar mais sobre essa questão da Covid-19 aqui na nossa região do Alto Uruguai. Mudar para cá para falar para você agora que 3 pessoas foram presas pela Brigada Militar após uma perseguição lá em São José do Ouro. Olha, no final da manhã desta quinta-feira, a Brigada Militar foi informada por uma mulher que havia um veículo modelo Fiat Palio lhe perseguindo pela RS 343 do sentido Barracão a São José do Ouro, a qual disse que esse veículo estava com a placa toda obscura e que não era possível identificar o carro. De imediato, os policiais fizeram uma barreira policial na entrada da cidade, a fim de abordar o veículo. No entanto, o condutor tentou fugir da Brigada Militar, mas ele acabou sendo abordado quando ele abandonou o carro e entrou em um estabelecimento comercial às margens da rodovia. As guarnições abordaram este homem, que acabou detido, e descobriram o carro dele estava tapado com lama, o que impedia a identificação. Além deste fato, as características do crime de adulteração e sinais de identificador, ele também vai responder pelo crime de desacato, pois ele desobedeceu os policiais e tentou resistir à abordagem, segundo a Brigada Militar. Após isso, a guarnição da Brigada Militar fez a prisão em flagrante e encaminhou o homem para a delegacia e logo após ao presídio de Lagoa Vermelha. 3 pessoas estavam nesse carro, de 21, de 41 e 45 anos. Todas elas residem no município de Paim Filho. Segundo a polícia, 2 dessas pessoas têm uma extensa ficha criminal e já cumpriram prisão no regime fechado. O veículo também foi reapreendido e recolhido ao depósito Detran. A polícia agora investiga por que esse trio estaria perseguindo esta mulher. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. E nas últimas horas, 2 ônibus que estavam vindo com contrabando do Paraguai foram apreendidos pela Receita Federal aqui em Erechim. Olha, uma operação conjunta entre a Receita Federal e o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Passo Fundo reteve 2 ônibus aqui em Erechim na madrugada desta quinta-feira, dia 13 de maio. Em vistoria ao bagageiro foram encontrados ao menos 15 mil maços de cigarros de procedência estrangeira, o que caracteriza o crime de contrabando. Além dos cigarros, foram encontradas bebidas alcoólicas, eletrônicos, cobertores e roupas que teriam destino comercial. O valor estimado da mercadoria está avaliado em R$400 mil. Os ônibus tinham como destino a Serra Gaúcha. Os veículos continham cigarros de forma clandestina, ou seja, não tinham autorização para transportar cargas. Eles agora serão objetos, foram apreendidos os ônibus também. Essa não é a primeira vez, segundo a Receita Federal, que o proprietário desses veículos é apreendido e flagrado com ônibus com mercadorias contrabandeadas e com cigarros. Todo mundo foi encaminhado para a delegacia da Receita Federal de Santa Maria, Fizeram uma viagem, saíram daqui e foram até Santa Maria, onde foi feito todo o registro deste fato. Vamos seguindo com outras informações para você que está nos acompanhando. Agora a gente vai falar para você que uma erechinense foi assassinada brutalmente lá em Lagoa Vermelha e a Polícia Civil investiga esse caso. Olha, o caso aconteceu na tarde desta quinta-feira. O crime ocorreu na rua Mário Muraro, no bairro Alto Pedregal. A mulher foi identificada como Ana Cristina Franca. Ela é natural de Erechim. A Polícia Civil não deu detalhes do crime, mas segundo informações apuradas pela nossa reportagem, ela levou várias facadas pelo corpo, principalmente na região do tórax. Até o momento, nenhum suspeito deste crime foi preso. A polícia não descarta que o caso tenha envolvimento com uma outra morte que também aconteceu horas antes, lá no mesmo bairro, em Lagoa Vermelha. A gente segue acompanhando as investigações deste crime.
E agora a gente vai mudar de assunto, vai falar para você, na verdade, de um incêndio que destruiu um caminhão carregando mais de 20 mil litros de agrotóxicos. O caso aconteceu próximo à ponte que faz divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Bombeiros dos 2 estados precisaram trabalhar para conter as chamas que bloquearam a rodovia por mais de 4 horas. Uma carreta carregada com mais de 20 mil litros de defensivos agrícolas foi completamente destruída por um incêndio na BR-153, próximo à ponte que faz divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina na tarde desta quinta-feira. Além do veículo, as chamas também atingiram a vegetação que fica às margens da rodovia. Bombeiros de Erechim e Concórdia trabalharam para conter as chamas. O motorista não teve ferimentos e não foi possível salvar nada que era transportado do veículo. O trânsito próximo ao local ficou parado por aproximadamente 3 horas para o combate às chamas e limpeza da via. A liberação ocorreu por volta das 4 da tarde de forma parcial. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal de Erechim. E 3 pessoas foram presas aqui em Erechim após roubarem um posto de combustíveis. Eles teriam ainda agredido um dos funcionários do estabelecimento. Quem traz as informações para a gente é a Tayane do Carmo. Boa tarde, Tayane. Na manhã desta quinta-feira, 3 pessoas foram presas após roubarem um posto de combustível aqui em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, os criminosos entraram no estabelecimento informando estarem armados e um funcionário chegou a ser rendido e agredido durante a ação. Eles levaram produtos como cigarros e um aparelho celular. Após a ação, os indivíduos fugiram em direção ao bairro Progresso. A Brigada Militar foi acionada e, com a descrição dos homens, conseguiu localizar os criminosos que foram reconhecidos pela vítima. A mercadoria foi recuperada e eles foram encaminhados à delegacia de pronto atendimento, onde foram presos. Gente, agora eu quero mostrar para você uma matéria que está levando o coração das pessoas aí a mil, vem quem gosta de bebês. A gente contou ontem aqui na TV Bom Dia a história do Lucas, vai mostrar essa reportagem para você agora aqui na TV Bom Dia. É um bebê que nasceu com os cabelos brancos, brancos mesmo, viu? Ele tem um caso raro de albinismo. Segundo os especialistas, 1 a cada 20 mil bebês podem nascer com o cabelo branco, como foi o caso do Lucas. Graças a Deus, apesar dessa situação, ele está bem de saúde. A gente conversou com a mãe dele, conversou com especialistas e vamos acompanhar junto essa reportagem que está muito legal. O cabelo todo branco do pequeno Lucas chamou a atenção de todos logo no nascimento. O bebê, que nasceu no Hospital Santa Terezinha no dia 20 do mês passado em Erechim, é um caso raro de albinismo, mas ficou famoso nesta semana após familiares compartilharem a imagem dele na internet. A família, que é de Erval Grande, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Erechim, ficou surpresa com a notícia. Com o Lucas já no colo e em casa, a mãe lembra do momento em que viu o bebê pela primeira vez. Nossa, na verdade a gente nunca tinha visto falar, né? No momento do nascimento ali, eu meio que achei estranho, né? Ele com meu marido estava junto a hora da cesárea ali, mas eu achei muito estranho até o momento, né? Aí depois, quando a médica veio falar que ele seria albino, né? Mas até então a gente nunca tinha visto. De acordo com a equipe médica, o pequeno nasceu saudável, pesando 3 quilos 245 gramas. Segundo a mãe, Lucas é um bebê tranquilo e que gosta principalmente dos 3 irmãos mais velhos, o Leandro, de 14 anos, a Luana, de 9 e o Leonardo, de 4. Então, ele tá bem. Inclusive, ontem eu estive no posto, estive pesando ele já tá com 4,1 kg. Tá ganhando bastante peso, ele mama bem, dorme bem, é bem saudável. Essa médica dermatologista explica que o albinismo é uma alteração genética rara. 1 a cada 20 mil bebês podem nascer albinos. Então, o albinismo é uma doença genética, ou seja, ela é herdada dos pais. Muitas vezes, o problema não é a formação da célula. Nós temos o melanócito, os albinos têm todos os melanócitos como as pessoas que não têm a doença, mas a formação da melanina, do pigmento da pele, é que está alterado. Isso ocorre em torno de 1 para 20 mil nascidos vivos.
Ela destaca que muitas pessoas carregam o albinismo, mas em alguns casos, como o do Lucas, que tem cabelos brancos, ele fica ainda mais visível. E desta forma, é necessário tomar ainda mais cuidados. Veja bem, nós temos uma enzima chamada tirosinase que fabrica esse pigmento da nossa pele. E é ali que está o problema. Existem vários tipos de albinismo, não é um tipo só, ele é ramificado. E é por isso que alguns pacientes albinos, algumas pessoas, têm um pouco de pigmento, tanto nos cabelos quanto nos olhos e na pele também. E outros não vão ter nada. Vão ser simplesmente bem brancos, não vão ter uma pintinha, uma manchinha, vai ter zero. Então, o primeiro cuidado é as consultas oftalmológicas, porque o albinismo também afeta os olhos. E o segundo cuidado que diz respeito à minha profissão é o cuidado com a pele. Veja bem, Leandro, o pigmento da nossa pele é defesa, ou seja, a gente produz pigmento para nos defender dos danos lá da fábrica das células, que é o DNA. Então, nesse caso, nós precisamos de uma proteção estrita. Sempre que for expor a criança ao sol ou ao ar livre, não necessariamente ao sol, porque mesmo na sombra nós estamos recebendo radiação, ela precisa estar muito bem protegida, ou com roupas adequadas, ou com a proteção solar, o filtro solar. Muito bem, né? Gente, reportagens bacanas como essa aí tá lá no site, jornalbomdia.com.br. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma unidade de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site, está aí na sua tela, solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, pagamentos, condições e tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para um rápido intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Vamos falar do Grenal com o Eric Oliveira, tem os destaques da coluna Pente Fino, o comentário do Igor Miller e a previsão do tempo com a Taíne do Carmo. Não saia daí que a gente volta já. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. A RS 477 é uma das principais ligações da região do Alto Uruguai com a região nordeste do Rio Grande do Sul. São cerca de 100 quilômetros entre Erechim até São José do Ouro. Deste trajeto, apenas 20 quilômetros na região do Alto Uruguai estão sem asfaltamento. Um trecho que corresponde diretamente às cidades de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Essa estrada é muito importante para o nosso município de Centenário e também para os demais municípios da região da Munor e da Amal. Vai desenvolver muito a nossa região, né? Essa rodovia é fundamental para esse desenvolvimento. Essa é uma obra estratégica. Pavimentação já. A RS 477 é conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, pois diariamente centenas de veículos de todos os tamanhos circulam por ela, movimentando o comércio, indústria, serviço e o agronegócio do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa ligação ela vai melhorar sim a área de serviços, saúde, educação, a área da agricultura, da pecuária, facilitar aí o deslocamento. Precisamos muito dessa ligação com Erechim, que é um polo regional, né? Tanto na educação quanto na saúde e também economicamente falando. Ao todo, são 51 municípios beneficiados diretamente com a conclusão da ligação asfáltica. Uma população de 368.370 pessoas beneficiadas. Juntas, as regiões da Amal e Amunor, em 2020, apresentaram um ICMS de R$ 13.103.442.370. A nós faltou e falta ainda estradas.
e nós precisamos muito de infraestrutura. Esse asfalto é um desejo da nossa comunidade. O pneu não aguenta nenhum ano. Hoje, com a ponte de Carlos Gomes, o movimento triplicou. Uma ligação direta entre o Alto Uruguai e Santa Catarina. Isso aqui é de essencial importância, a maior importância e a melhor coisa que tem para nós. Esse conjunto de forças gera um índice de retorno ICMS para 2021 de 4,73%. Juntos, representantes de diversas áreas das duas regiões estão unidos para a conclusão da pavimentação, que além da economia, vai auxiliar no transporte nas áreas de saúde e educação e dar mais qualidade de vida e desenvolvimento para quem usa a estrada todos os dias. Somos favoráveis ao assaltamento da ERS 477. Que essa 477 é muito importante para a saúde, para o comércio. Estamos aí junto nessa luta para que isso saia do papel e venha se tornar uma realidade aqui na nossa região. Então é importante para nós porque isso vai facilitar o trânsito e o deslocamento dos alunos para ambas as regiões. Porque sabemos da importância que tem o acesso e até o centro maior que hoje é Erechim. Nós precisamos de saúde, nós temos que ir a Erechim, transporte agrícola, tudo nós pertencemos para o lado de Erechim e precisamos muito desse asfalto. O asfalto até a 477 é de extrema importância. Nós precisamos demais para que as pessoas, o cidadão e a indústria tenham essa ligação. Falta pouco para que a RS 477 seja concluída. É a estrada do desenvolvimento para seguir desenvolvendo o Rio Grande do Sul. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo à morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime.
As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Muito bem, gente, estamos de volta após o nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro, como é que está? Tudo bem, o destaque da coluna hoje é a audiência de conciliação, que acontece hoje, na verdade, para os impasses do transporte coletivo. Está acontecendo agora à tarde, né? Eu não tenho o resultado na hora do comentário aqui. Foi feita uma na segunda-feira, onde todas as partes, prefeitura, a GER, a empresa, apresentaram para a Justiça uma equipe de mediação que veio de Porto Alegre para tentar chegar num acordo desse desequilíbrio financeiro, porque passa a empresa, a situação difícil, que corre o risco até dela encerrar suas atividades, caso não ocorra esse reequilíbrio financeiro. Diante disso, o município tem que estar atento, e a GER e a própria Justiça está, porque é um serviço essencial, que é uma obrigação do município, e o município tem que dar esse serviço para a população. Se não for com a Gorama, tem que ser com outra. Então, vamos tentar chegar a um acordo, e isso provavelmente chegar num acordo, terá um aumento de passagem, é inevitável isso, né? Para ter esse reequilíbrio financeiro, que o município não vai ter que como bancar sempre isso. Então, diante das planilhas, a Justiça está analisando o que é correto ou não, se aceita ou não esse pedido. Vamos ver hoje o que vai acontecer, na próxima semana a gente traz informações. Captação de recursos para obras do Complexo Cultural. Ontem eu trouxe aqui várias questões do Complexo Cultural de Erechim, que a Secretaria de Cultura e Turismo está imaginando para Erechim nos próximos anos. Como eu disse aqui, eu achei um baita no projeto, mas ao mesmo tempo fico reticente, porque já vi muitas coisas mofar em gavetas, vários projetos estão saindo. Né? Mas aqui é fundamental, porque o que eles querem fazer também? Quando eles vão captar recursos, que é do ICMS, recursos estaduais e federais, que as empresas podem dar para esse tipo de obra e abatir os seus impostos, às vezes muitas empresas de fora acabam participando. E aí o objetivo é, como em outras grandes cidades que têm turismo, coisa e tal, eles usam totens na entrada dessas obras com o nome das empresas. E eu não gostaria de ver o nome de empresas de fora nessas obras, eu queria ver o nome das empresas de Erechim. Então, quando eu bater na sua porta, os empresários, se é para destinar recursos que destinem para Erechim, para esse complexo ser o mais rápido possível. É verdade. Natal 2021 começa a ser já organizado. Isso aí, quando eu estive lá na secretaria, eu passei numa das salas, estavam lá reunidos e me falaram que era da questão do Natal. Então eu aproveitei, fiz uma foto e um registro. Tem 3 secretarias envolvidas, que é o Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Esporte e Turismo, mas eles não podem avançar em programação, eles têm que saber também, eles têm assim umas linhas mestres que estão trabalhando, mas acompanhando o ritmo da pandemia, né? Porque não podem contratar shows, fazer, tudo depende de como vai a pandemia. E a RS 420 pode se transformar numa rota turística. Olha, é uma das áreas mais bonitas aqui da nossa região, daqui no Vale de Erechim, Aratiba, ela não perde nada assim em belezas naturais de Gramado e Canela, é muito parecida, tu vai ali por dentro de Canela para até Cascata do Caracol, é muito parecida essa região, só que até mal aproveitada. E eu vi que o governo do estado, ele abriu recursos e investimentos em infraestrutura para rotas turísticas, olha a questão. E parece que Erechim colocou essa rodovia como uma prioridade, mesmo não tendo infraestrutura. Mas só que não depende só da iniciativa privada, os governos têm que estar envolvidos nisso para dar certo. O que eu cito? O que nós podemos ter? O turismo religioso. A Santa Cruz puxa muita gente. Tem que melhorar ali a entrada, condições, tudo. Nós temos gastronômica, tem vários lugares. Nós temos hotelaria. Agora parece que a Vila Trentinho ela conseguiu mais uma coisa, vai triplicar para essas cabanas, vai melhorar a infraestrutura ali. Então, nós temos várias já coisas em andamento ali. Se tu melhorar condições de ter uma condição para outras pessoas instalar, nós podemos ter uma rota aqui, e sem contar esse asfalto, depois de Aratiba até a divisa ali com o Santa Catarina com Itá, que tem toda a parte de loteamentos e grandes obras ali. Olha, nós temos tudo para ter uma área que de Erechim até a divisa com Catarina fantástica, mas daí tem que baixar a cabeça e trabalhar, que eu acho que é possível. Pais reclamam de aglomeração externa nas escolas. Olha, nós estamos vendo aí os casos aumentarem. A gente viu que viadutos ontem já suspendeu as aulas por uma semana, aumentou os casos. O estado inteiro está acontecendo, é inevitável.
A gente não sabe se vai ter uma terceira onda, uma nova cepa, mas irá acontecer. Já estamos vendo que os números na região já aumentaram uns 200 e poucos casos em poucos dias. Então, isso é um sinal de alerta. Nós estamos com a UTI com 100% ocupada ontem no Santa Terezinha. Então, já aquele arrefeceu, mas está voltando. E essa é o ruim dessa doença. E ela vem com outra mutação do vírus, outra questão que acaba pegando todo mundo saia curta. Então, vamos ver o que acontece. Voltar às aulas, isso aqui se refere a questões das escolas estaduais. Estive conversando com um pai ontem, que ele disse que da escola para dentro é tudo perfeito. A questão do 1,5 metro, separação, álcool gel, tudo. O problema é que as escolas abrem, às vezes, 1h15 da tarde, ou de manhã tarde, os portões, e os pais e as crianças ficam empilhados lá de fora da calçada, porque não tem onde levar os filhos, podiam abrir, pelo menos abrir para ir para os pátios, para ficar até ir para a sala de aula, ou dentro das vans entupidas. Então não adianta nada, porque ele foi da porta para dentro, lá para fora, e o cara leva todo o vírus para dentro. É uma reclamação pertinente e tem que tomar cuidado dentro da escola. Quem sabe abrir mais cedo os portões para a pessoa ficar espalhada dentro do pátio. Não me parece que está sendo necessária. O que é isso? Teve aquela audiência lá com relação à AGER, e essa é uma colocação do Alisson Soares, que é do mesmo partido do presidente da AGER, que é o Valdir Farina. O Alisson diz que não critica ele, critica o modelo que a AGER é, que ele acha que a AGER, a população não sabe qual é o papel da AGER. Não vê a AGER como uma Anvisa, por exemplo. Né? Ele acha que ela tem que se mostrar, se posicionar e que tem que fiscalizar bem os produtos, os serviços públicos que é. Ela tem que fiscalizar e regular mesmo. E ele acha que é muito incipiente em Erechim ainda. 428 processos aprovados em 4 meses. Ontem falei rapidamente por WhatsApp com o prefeito de Erechim, Paulo Polis. Ele disse que tinha acabado de receber os dados da Secretaria de Obras, que em 4 meses do ano já foram liberados 428 processos que estavam parados na fila na Secretaria de Obras. Ele comemora isso porque ele tem aquele projeto de campanha dele, que é a sala de aceleração de projetos, para agilizar mais ainda. Diz que está servindo como um laboratório, que os servidores públicos estão entendendo essa necessidade para a economia girar e para a construção civil, que até deu os números negativos esse dia no CAGED. E isso pode reverter também nos números do CAGED. Hora do município pedir a doação do prédio dos Correios. Nessa onda de cultura, de coisa e tal, a gente vê... Olha, esse prédio dos Correios, a mim me reporta a minha infância, cara. Eu entrava nesse prédio, que ele era cheio de glamour, que era quem colecionava selo, tinha um espaço para colecionar selos, álbum de selos, as cartas. Às vezes não tinha carteiro na rua, tu tinha sua caixa postal ali, tu ia ali pegar as suas cartas. Era legal de ver isso, aquele cheiro de cola, tá vendo? É bom, né? E eu vejo essa degradação dessa coisa, está terrível. No centro da cidade, é uma área nobre, não se utiliza para nada. Recentemente, ano passado, o registro ano passado foi para um leilão, não apareceu compradores. Então, se já não tem compradores, o prédio está meio... Ele tem alguns problemas estruturais já. Daqui a pouco vai ruir, não digo que vai acontecer, mas quem vai pegar isso aqui vai ter que fazer uma reforma gigantesca. Então, o município tem que buscar em doação. Mas já recebi uma informação hoje, logo depois que saiu a matéria, da Câmara de Vereadores, da Ana Oliveira, que esteve na direção dos Correios em Porto Alegre, e eles repassaram que provavelmente, não pode ser doação, que eles iriam restaurar, como eu falei em outras cidades. Vamos aguardar que, quando se trata dos Correios, tudo é muito demorado. Né? Verdade, né? Tem a questão da privatização dele aí que está em andamento. Então, os destaques de hoje da coluna Pente Fino, fim de semana tem mais. Obrigado, Rodrigo. Até. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. É uma pena, mas a gente vê novamente uma escalada nos números aí da Covid, um aumento no número de casos na região significativo e também no número de internações aqui no hospital de referência, que é o Santa Terezinha. E mesmo com uma vacinação lenta, né, que ajudaria, mesmo assim a gente vê a doença se expandir e muito novamente. Viadutos cancelou as aulas por uma semana, as aulas presenciais, em função também da doença. Então é uma situação realmente difícil de se lidar, muito difícil de se lidar, e
que gera aí inúmeros prejuízos, problemas para todos, sem contar que é uma doença letal e continua fazendo muitas vítimas, levando muitas pessoas a óbito. Então, a única coisa que a gente pode continuar fazendo é tomar aqueles cuidados. A gente não pode deixar, simplesmente, a gente já viu o que é paralisar tudo, que é muito complicado isso também, porque acaba impactando diretamente na questão financeira e na sobrevivência de cada um de nós. Mas o que a gente tem que fazer nesse momento é aquilo que vem sendo dito e falado há bastante tempo. Os cuidados individuais de cada um. A higiene das mãos, usar máscara, enfim, se proteger e manter os ambientes arejados, isso é muito importante. E o distanciamento, evitar aglomerações. Não necessariamente, a gente não precisa necessariamente ficar isolado, fechado num cubículo em casa, e aí é a minha opinião, né? Mas, enfim, evitar aquelas aglomerações onde tem muita gente, que é onde a gente não sabe o que vai acontecer, onde não tem o controle tu não tem como mapear, e se alguém ficar doente ali, não tem como saber de onde que veio, enfim. O ambiente familiar ainda tem um certo controle, então evitar aquelas grandes aglomerações. Enfim, não tem muito o que fazer além disso. O que está sendo é colocar isso em prática, continuar fazendo e esperar a vacina chegar. E enquanto a vacina não chega, que está demorada, está lenta a vacinação, tem pessoas que, ontem ouvindo especialistas falar, mesmo aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac e está mais tempo atrasado, não deixe de fazer a segunda dose quando ela vier. Quer dizer, não vai prejudicar o processo. Tome a segunda dose igual quando ela vier, né? Não deixe de fazer. E, infelizmente, está atrasado. E isso não depende de nós, não depende... toma-se uma outra dimensão. O indivíduo não tem muito o que fazer nessa questão. Mas quando vier a segunda dose e tiver a oportunidade, faça. Enquanto isso, a ordem do dia é continuar se cuidando, porque não tem muito mais o que fazer, a não ser se cuidar, evitar aglomeração, higiene, enfim. Essas são as medidas preconizadas. Infelizmente, essa doença maldita ainda vai nos acompanhar por um bom tempo, até que essa situação não seja... Vai demorar um bom tempo para ser controlada, infelizmente. Um bom final de semana a todos e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretemach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, que traz na capa, infelizmente, uma notícia muito triste que a gente não gostaria de dar, ainda mais em momento de pandemia, né? O Santa Terezinha atinge 100% de ocupação na UTI Covid e o cenário é crítico. A coluna do Rodrigo Finardi trata a respeito da segunda audiência de conciliação marcada para hoje, a respeito aí do impasse do transporte coletivo. Na página 3, Agricultura, tecnologia americana para a produção de leite. Na página 4, os colunistas de opinião. E na 5, o cenário crítico a respeito do Hospital Santa Terezinha, que atingiu 100% da ocupação na UTI Covid. A gente tem mais informações na página 6, o fato da foto. Na 7, o BRDE lança programa de crédito exclusivo para mulheres. E na 8, personagens ganham vida durante aulas de português, literatura e produção textual do Colégio Marista Medianeira. Página 9, cenário da pandemia, mais de 76% da nossa região registra um aumento de casos ativos de Covid. Na página 10, está falando da ansiedade e o estresse, como a alimentação pode ajudar no alívio dos sintomas. E na 11, o serviço vem melhorando gradativamente a respeito da coleta de lixo aqui em Erechim. Na página 12, o trabalho de prevenção à dengue lá em Benjamin Constant do Sul. E na 13, em Jacutinga, mais infraestrutura logística. Na 14, tem os classificados do Bom Dia. E na 19, o programa Qualifica Trans tem 9 vagas aqui para Erechim.
Na página 20 tem um caderno de variedades e na 22, em segurança, os servidores penitenciários, déficit de efetivo e acúmulo de funções. Na 23, treinador Thiago Halp projeta temporada no Atlântico. E na 24, na contracapa do Bom Dia, o Grêmio vence o Lanús e encaminha a classificação na Copa Sul-Americana. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, porque daqui para frente é tudo Grenal, com o Grêmio ontem encerrando essa participação na Sul-Americana, garantindo já a classificação. Bom, vamos falar sobre isso e muito mais agora. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Para quem está nos acompanhando, também ótima sexta-feira e sim, a partir de agora tudo é Grenal. Bom, vamos começar avaliando como é que foi a participação do Grêmio ontem na noite na Sul-Americana. Ontem o Grêmio fazia um jogo que era importante para se classificar, porque tinha 9 pontos, era líder do seu grupo, com 9 pontos, o grupo H, que tem ainda o Lanús, era o mais forte dos adversários, agora o Grêmio já matou, venceu os 2 jogos. Ontem, na arena do Grêmio, o Grêmio conseguiu superar o Lanús por 3-1. Ainda faltam 2 jogos, tá? Jogo com o La Equidad e o jogo com o Aragua, o venezuelano. Mas o Grêmio já está classificado, agora é só, imagino inclusive que para os próximos jogos o Thiago Nunes vai poder mesclar um pouco desses jogadores por conta do próximo Grenal, o Grenal que acontece no dia 23 lá na Arena, que é sim a decisão do Campeonato Gaúcho. Agora ontem o Grêmio conseguiu uma vitória tranquila, acabou sofrendo um gol do Lanús que expõe um pouco de dificuldade na bola aérea, o que já acontecia com o Renato e o Thiago Nunes vai ter que resolver. Agora uma grande atuação do Rafinha, grande atuação do Ferreirinha. O Thiago Nunes que começou com o Thurin, para mim não convenceu, ainda não mostrou para o que veio no Grêmio, imagino que ele deve sentar no banco e apenas assistir o Diego Souza, que quando entrou no segundo tempo já deu uma dinâmica bem diferente para o time do Grêmio ofensivamente. Maicon depois entrou no segundo tempo, mas ele começou com o Lucas Silva. Imagino que deva ser um nome para disputar o Grenal, até porque no final do jogo o Thiago Santos sentiu. Imagino que nesse último desafio que o Grêmio tinha no meio da semana, conseguiu vencer o seu jogo, cumpriu o seu papel. Agora, a partir de agora, tudo é Grenal, mas ainda fica essa dúvida sobre o Thiago Santos. Imagino que ele não vai estar disponível para jogar o Clássico. Vamos ver a fala do Thiago Nunes, então, na coletiva de imprensa, avaliando essa partida. Primeiro que é uma competição dura, uma competição que é difícil de jogar, uma competição internacional, contra um adversário que tem tradição, é o atual vice-campeão, já conquistou em outro momento a própria Copa. Tem uma história, né, de final de Libertadores com o Grêmio em outros momentos. E a característica do jogo é um jogo de muita disputa, de muito duelo físico, né? Um jogo de muito comprometimento tático, de organização. Diferente de muitos jogos que a gente vem atuando também no cenário nacional. É um jogo de muita ligação direta, muita velocidade. E a equipe conseguiu se equilibrar bem no campo, controlar a grande parte do jogo o adversário. Quando conseguiu colocar a bola no chão, né, e tirar da zona de pressão, conseguiu ter boas oportunidades. Então a equipe fez uma boa partida, estou satisfeito com todos, feliz com o grupo. E aí agora é perna para cima para esperar o próximo jogo no domingo. Muito bem, agora o Grêmio foca no Grenal do fim de semana, o Internacional já está se preparando. Como é que está a expectativa para esse jogo? É um jogo que vai ser divisor de águas para Grêmio e para Internacional também, porque o Grêmio vem de 6 vitórias com o comando do técnico Thiago Nunes, mas a fase do Grêmio não é boa não. O Grêmio acabou sendo eliminado precocemente da Copa Libertadores da América. Estar disputando a Copa Sul-Americana é constrangedor para a torcida do Grêmio. O Grêmio tem que sempre disputar a competição da Libertadores, que sim é a primeira divisão, que quem disse isso foi a própria direção do Grêmio. Então a fase do Grêmio não é uma fase boa, mas agora começa aí com um rumo, com um novo treinador, com uma nova comissão técnica, com um novo trabalho, aí para um outro caminho, e vai ser um Grenal importante para o Grêmio para isso, para começar a consolidar esse trabalho e pensar o Campeonato Brasileiro que já começa em julho. E para o Internacional também, porque o Inter começou com outro trabalho. Miguel Ángel Ramírez vive momentos de instabilidade e inconstância, vencendo um jogo por goleada e depois perde para adversários muito fracos. Vai ser um Grenal importantíssimo. Quem vencer esse Grenal vai conseguir trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, e em contrapartida, eu não diria nem que é terra arrasada, é para arrancar os cabelos quem perder esse Grenal. Imagino que no caso do Miguel Ángel Ramírez um pouco mais do que o Thiago Nunes, porque chegou agora, tem um período um pouco mais curto para trabalhar.
e desde que chegou ainda não perdeu nenhum jogo. Daqui a pouco a gente vai falar, hoje à tarde a TV Bom Dia exibe um programa especial para falar de Grenal, já já a gente fala mais. Vamos falar dos times aqui de Erechim, porque o Ipiranga pode estar perdendo o Mossoró. Ontem a imprensa esportiva local ficou alvoroçada depois que você deu essa notícia em primeira mão no teu programa, Eric. Eu falei no programa Virando o Jogo ontem à tarde, eu conversei com a direção do Ipiranga e nós falávamos sobre essa questão do Mossoró, porque era um jogador que, devido ao que foi apresentado no Campeonato Gaúcho, já se sabia que os times estariam de olho nesse jogador que fez um Campeonato Gaúcho excepcional e era uma das principais referências, não só do meio-campo do Ipiranga, mas do time em si. O Mossoró é um grande jogador. E o Londrina, sim, demonstrou interesse no atleta. Só que a direção do clube, pelo que eu informei ontem e a informação que tenho, é que o Ipiranga precisa que o valor da multa rescisória do jogador que tem um contrato que vai até o final da temporada 2021, seja pago o valor da multa, que fica na casa dos 100 mil reais. O Londrina ainda não deu esse valor. A partir do momento que o Londrina então fizer esse acerto financeiro com o Ipiranga, aí sim o Mossoró está saindo para disputar a Série B com o time do Londrina. Muito bem, o Ipiranga que já tem aí o adversário, o primeiro adversário da Série C, será o Paraná. Está lá no site jornalbomdia.com.br. Do campo para as quadras, para falar do Atlântico, porque ontem você também conversou com o novo técnico do Atlântico, Thiago Halpe, que no fim de semana tem jogo na Liga Nacional contra a Soeva. Como é que está o Galo? Olha, é clássico, né? Para quem está feliz com o Grenal, vai ficar mais feliz ainda, porque às 11 horas, lá no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, o Atlântico viaja para encarar o Assoeva. A Assoeva, que foi a única equipe que conseguiu tirar pontos da CBF. São vários clássicos e o Atlântico tem essa missão importante de ir até Venâncio Aires e conseguir um resultado, pelo menos empatar um resultado para cima da Assoeva. É o segundo jogo, mas é bom lembrar que esse grupo do Atlântico é um grupo muito difícil. É uma competição que segue os mesmos moldes do ano passado, então é muito difícil. E os adversários, a CBF, a Soeva, Joinville, Cascavel, são muito complicados. Mas vai ser um jogo interessante. O segundo, a testagem desse novo treinador, a estreia do Thiago Halpe, que estava no Tubarão e agora vem para defender as cores do verde rubro erechinense. Muito bem, a gente vai rever essa entrevista agora aqui na TV Bom Dia. Te liga. Bom, estamos aqui no ginásio do Caldeirão do Galo, com o técnico Thiago Halpe do Atlântico, vai falar um pouco sobre a temporada 2021. Thiago, eu já começo te perguntando sobre essa tua experiência no futsal. Eu costumo dizer sempre que o futsal é uma família, a comunidade do futsal. Queria que tu falasse um pouco, para quem está nos assistindo, sobre a tua passagem no Tubarão e chegar num clube como o Erechim, que é uma das capitais do futsal, e trabalhar nessa temporada 2021 aqui no Atlântico Erechim. É um prazer estar falando com todos vocês. A minha história já é longa, né, com o Tubarão, desde o tempo que eu jogava, que eu era jogador. Eu joguei 4 temporadas lá, fiquei praticamente mais 4 treinando, então é uma relação, né, que se criou de muito tempo. E aí surgiu o convite do Atlântico, que é uma potência, né, muito respeitado e consolidado no cenário nacional, e aí eu aceitei o desafio, pedi, conversei lá em Tubarão com o pessoal, eles entenderam a minha solicitação e eu estou aqui muito feliz de estar trabalhando no Atlântico. Espero que seja um ano muito bom, desejo toda a sorte do mundo para ti, professor. Queria que tu falasse um pouco sobre o grupo desse ano do Atlântico, que conta com o retorno de algumas experiências. O Alan, que já esteve aqui, retorna para essa temporada, e o goleiro Thiago, que eu já falei algumas vezes que, na minha opinião, é uma das maiores contratações da história do Atlântico. Esses nomes, e agora também passando a integrar alguns jogadores que subiram das categorias de base e começam a integrar o grupo principal. Eu espero realmente, né, que seja um ano muito vitorioso. A gente sabe que contar com esses nomes sempre é muito legal e é uma troca. A gente aprende demais com esses atletas experientes e renomados também. Mas a gente também aprende muito com a gurizada, né, que está subindo. Então eu sempre falo, o nosso time não tem um protagonista só, né? A força está no conjunto e na capacidade que a gente tem de resolver os nossos problemas juntos. Então acredito que essa mescla de juventude e experiência é a receita ideal para nos levar às conquistas. Bom, vamos falar um pouco sobre Liga Nacional de Futsal. Para quem não sabe, eu insisto em repetir, a Liga Nacional de Futsal é uma das principais competições do futsal mundial. Vamos lá, porque teve um adiamento e todo mundo está muito ansioso para essa competição que o Atlântico já estreou contra a CBF.
tu pudesse falar um pouco sobre esse grupo que tem Atlântico, a Soeva e a CBF, ficaram 3 gaúchos no grupo, e sobre a dificuldade desse grupo e lidar com essa temporada que repete os moldes da última temporada na Liga. Como é que vai ser? Vai ser muito difícil ou tão difícil quanto foi no ano passado? Com certeza vai ser muito difícil. Nosso grupo é o grupo da morte, né? Tem mais Joinville e Cascavel, que são 2 times, campeão catarinense e campeão paranaense. Então, realmente é o grupo mais complicado, e eu acho que o regulamento não é o ideal. O ideal, como sempre foi, todos contra todos, né? Mas agora não adianta lamentar, foi votação e decidido por essa forma. A gente tem que encarar, né, as dificuldades e recuperar esses pontos que a gente perdeu em casa. Professor, a pandemia ela afeta o futsal muito na questão do público no ginásio, que infelizmente nós estamos vendo aqui um ginásio vazio e vai permanecer assim por tempo determinado. Agora tem um ponto muito importante que a pandemia interfere, que é a questão do calendário apertado. Como que é lidar com esse calendário, tendo em vista essas competições além da Liga Nacional, que o Atlântico ainda vai disputar o Campeonato Gaúcho? Na realidade, esse calendário apertado no futsal, todos os anos ele acaba em algum momento da temporada apertando e prejudicando. Esse ano, tendo em vista que a gente já está praticamente em meio de maio, jogou um jogo só, é natural que vai se apertar daqui para frente. A gente tem meio ano praticamente para jogar uma temporada inteira. Então a gente precisa se preparar o melhor possível e ir jogando jogo a jogo, buscando os pontos que a gente precisa, para se lá na frente a gente precisar alguma coisa de subir mais atletas da base para um jogo específico ou outro, a gente ter condição de fazer isso já com a tranquilidade dos pontos conquistados. Esses jogadores que vieram da base, tu tem planos para usá-los durante a temporada então? Eles estão treinando todos os dias o mesmo tempo que os demais atletas, então eles são parte integrante do nosso time, sim, e a qualquer momento que eles que eu precisar, eles estarão à disposição e certamente darão conta do recado. Vamos falar sobre o jogo do próximo final de semana contra a Soeva. 2 primeiras rodadas, as 2 primeiras rodadas com clássico, a CBF e agora a Soeva. O que dizer sobre esse confronto e projetar esse restante de semana para encarar esse segundo desafio na Liga Nacional? A Soeva começou muito bem, né? Não venceu, mas fez um grande jogo contra o Joinville lá, que todo mundo sabe o tamanho do desafio. É o único time que conseguiu tirar ponto de Carlos Barbosa. Joinville também já perdeu para o Carlos Barbosa, então eles vêm numa confiança muito grande. Farão a sua estreia em casa, numa quadra que é difícil de jogar lá, né? Quem jogou em Venâncio Aires sabe. Mas eu tenho plena certeza que a gente vai estar preparado e vai fazer um grande jogo para conseguir a nossa primeira vitória na Liga Nacional. Desejo todo sucesso, valeu, professor. Nós voltamos do estúdio da TV Bom Dia ao programa Virando o Jogo. Muito bem. Eric, 5 da tarde tem Virando o Jogo, um programa hoje especial, né? Não vai ser, geralmente ele é ao vivo, mas hoje não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Foi gravado agora de manhã. E como é que vai ser esse programa aí? Eu te encontro, então. Às 5 da tarde? Nós nos encontramos no estúdio e o pessoal vai estar à beira da TV. É um Grenal que, para quem vai acompanhar, sem dúvida alguma, vai ficar muito feliz. E é muito bom nós termos um Grenal decidindo o título gaúcho. Independente do placar, vai ser um grande espetáculo. Nós, como torcedores, ficamos muito felizes. Ótimo final de semana para ti e para todo mundo que está acompanhando. Bom Grenal para todo mundo. Vamos agora às informações da previsão do tempo com a Tayane do Carmo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta sexta-feira, o frio prossegue no sul do país devido à influência de um ar frio de origem polar que causa o resfriamento das temperaturas. Durante a tarde, o sol predomina e não há previsão de chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 7 graus e a máxima de 19. A umidade do ar ficará em torno de 32% e não temos previsão de chuva. No município de Ponte Preta, a mínima será de 10 graus e a máxima de 22. E no município de Campinas do Sul, a mínima será de 9 graus e a máxima de 21. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia.
E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taine do Carmo falou sobre o Maio Amarelo. Ela conversou com o secretário aqui de Erechim, de Obras Públicas e Segurança. É uma pasta cheia aí de informações. E o Mário Rossi. Vamos acompanhar e rever juntos essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o Maio Amarelo. Para explicar melhor sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, que já está aqui conosco para conversar a respeito desse assunto. Seja muito bem-vindo, secretário, mais uma vez aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigado. Para nós é um prazer estarmos novamente aqui no Bom Dia Entrevista para prestarmos esclarecimento à população de Erechim e com certeza sanar algumas dúvidas dos quais a população entende através do jornalismo do Jornal Bom Dia e também conversar sobre o Maio Amarelo. Secretário, para nós iniciarmos, então, gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o Maio Amarelo. Maio Amarelo. O que é Maio Amarelo? Por que Maio Amarelo? O Maio Amarelo surgiu no ano de 2014, né, onde a Organizações das Nações Unidas, com a problemática de trânsito no mundo todo, então se criou o Maio Amarelo, né? Então de lá para cá todos os países e o Brasil, o Rio Grande do Sul e Erechim não podia ser diferente na campanha do Maio Amarelo. Por que Maio Amarelo? Porque o amarelo ele está em todas as placas de trânsito e o amarelo ele é sinal de atenção. Então, por isso se criou então o Maio Amarelo, que além dos mês das mães, então o Maio Amarelo é o mês de prevenção de acidente no trânsito da cidade de Erechim. Falando, secretário, então, de trânsito agora, para conhecimento da população, para a gente salientar também a importância dos trabalhos, como é composta a equipe de trânsito aqui de Erechim e em relação ao trabalho que eles desenvolvem, como é a atuação aqui em Erechim? Bom, o departamento de trânsito ou os agentes de trânsito, eles trabalham, na verdade, somente na área do trânsito. Eles não fazem ocorrências de crime nem de nada. Já o nome diz, por si só, departamento de trânsito. Hoje o departamento de trânsito ele é composto por 24 agentes de trânsito, né? 4 fiscais de trânsito, 4 radiooperadores e 4 cargos de chefia, um diretor e 3 chefes. Então, essa é a composição hoje do Departamento de Trânsito da cidade de Trânsito ou da Diretoria de Trânsito na cidade de Erechim. E falando do trabalho desenvolvido, claro, sabemos, né, mas quais são os principais trabalhos que essa diretoria desenvolve no município? Na verdade, a regulamentação de trânsito, conforme o Código Brasileiro de Trânsito, todos eles têm atuado desta forma, né? A partir de janeiro, que foi o mês do qual assumimos do corrente ano, em conversa com o novo quadro da direção do Departamento de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, a gente tem feito um trabalho educativo, né, para conversar com a população, para orientar a população, então, na problemática que é o trânsito na cidade de Erechim e na conscientização daquilo que se aprende quando está se fazendo a carteira de motorista, que é a direção defensiva, né, e passar essa segurança para a população, que se ela tiver uma condução do seu veículo de forma defensiva, com certeza não teremos acidente de trânsito na cidade de Erechim. Então, o Departamento de Trânsito ele tem trabalhado dessa forma. É claro que quando a lei obriga que se tome medidas mais rigorosas, conforme o Código de Trânsito exige, essa é a função deles e é para isso que eles são pagos pela cidade de Erechim. A gente percebe que aqui em Erechim nós temos uma movimentação muito grande, claro, e é normal também, nesses horários de fluxo. Para conhecimento, assim, atualmente, qual é a frota estimada que nós temos, a frota de veículos, né, estimadas que nós temos atualmente em Erechim, mais ou menos assim? Erechim é uma cidade atípica, né? No estado do Rio Grande do Sul hoje, segundo o último censo feito pelo IBGE, Erechim detém hoje 106 mil ou 110 mil habitantes no máximo. Nós detemos hoje de veículos licenciados na cidade de Erechim 78.666 veículos,
Isso dá 0,74 habitantes por um veículo. Então, é um morador e meio da cidade de Erechim para cada veículo rodando, né? Ou licenciado na cidade de Erechim. É um número grande, um número excessivo, né? Por um trânsito do qual ele foi desenhado já lá há 100 anos atrás, para que o fluxo dele dê todo ele na Praça da Bandeira. Então, Erechim tem um formato, um desenho, do qual um projeto de cidade, né? Igual à França, né? Igual a Buenos Aires, onde todas as ruas convergem para o mesmo lugar. Então, com certeza, nos horários de pico, isso acaba dando um congestionamento no fluxo em torno da Praça da Bandeira, em torno da Prefeitura. Então, com orientação, é claro, da Diretoria de Trânsito, nós agora, principalmente com o retorno às aulas, então estamos deslocando 3 guarnições, né, ou o número de agentes necessários, para que controlem esse fluxo, principalmente no entorno da Praça da Bandeira. A solução mais cabível ou viável hoje, da qual a gente entende, é a implantação da modificação do anel viário da cidade de Erechim, ou a implantação deste anel viário, né, para que a gente tire, então, o fluxo, ou consiga desafogar o fluxo, que é largar o trânsito para as transversais Avenida Maurício Cardoso e Avenida 7 de Setembro, para que possamos, então, de uma forma organizada, né, retirar o fluxo da Praça da Bandeira. É a única forma viável hoje, pelo desenho, pelo projeto da cidade de Erechim, para desafogarmos o trânsito neste local. A Diretoria de Trânsito também ela realiza levantamentos em relação ao número de acidentes, né? Por exemplo, de 2020, neste ano. Em relação a este assunto, como está a média, digamos assim, de acidentes, de acordo com o último levantamento que foi feito aqui no município? E neste ano a gente já tem informação, como que está o andamento? De 2010 a 2019, o último levantamento feito na cidade de Erechim, foram 52 acidentes, né, com 57 mortes, né? Então, pela quantidade não é um número tão elevado, mas é claro que quanto menos acidentes tivermos, melhor. Erechim, uma cidade de 100 mil habitantes, vejo que necessitamos sim de implantar algumas formas de coibir a velocidade, até por cultura, né? Eu acho que não temos cultura de respeitar a lei do trânsito. Então, eu acho que Erechim já está num porte de uma cidade grande, não é mais uma cidadezinha de interior, como se fazia lá antigamente. E Erechim precisa, sim, necessita, e estudos já estão sendo feitos pelo Departamento de Trânsito, para a implantação de um sistema semafórico, né, diferente do que temos. Muitos falam, mas as sinaleiras da cidade de Erechim, elas não têm uma sequência viável de quando abre uma, abre todas. Vejo que isso complicaria muito mais o trânsito na cidade de Erechim, por virtude da velocidade. Passo Fundo, hoje, que é uma cidade aqui 70 quilômetros de Erechim, ela tem um sistema semafórico mais moderno, aonde mesmo tendo a tal da onda verde, que se chama, que é as sinaleiras abrirem no sinal verde, todas em sequência, ainda assim tem o sistema de autuação, que se o veículo ultrapassar, mesmo estando no sinal verde, a velocidade permitida da via, ele é autuado. Então, eu acho que desta forma, com este equipamento, podemos sim, então, criar na cidade de Erechim a onda verde, para que assim possamos ter trafegabilidade, ou que o fluxo de veículos possa andar de uma forma mais rápida, mas ainda assim coibirmos a velocidade excessiva nas nossas vias. E falando também, secretário, das ações, antes o senhor salientou também algumas delas, mas falando especificamente do Maio Amarelo, quais são as ações que serão desenvolvidas ao longo desse mês para colocar, né, para essa conscientização dos motoristas no trânsito? Sim. Nós já, então, no início do mês, já demos início, então, à campanha do Maio Amarelo, onde todas as quartas-feiras, então, a partir da semana passada, no site da Prefeitura, então, está saindo orientações, né,
das quais a população pode acompanhar ali e ver todas as orientações, campanhas das quais estão sendo feitas, então, semanais nesse mês do Maio Amarelo. E a partir da próxima quarta-feira agora, o Departamento de Trânsito, então, implantará na cidade de Erechim algumas campanhas, né, que inicia, então, na quarta-feira, na esquina democrática, onde o departamento vai montar a sua estrutura para orientação, então, da população e dos motoristas, do que é o Maio Amarelo, o porquê o Maio Amarelo, e para que assim possamos conscientizar tanto motorista quanto pedestres da segurança no trânsito e de que forma podemos fazer a nossa parte para que tenhamos um trânsito mais seguro. Nas próximas 2 quarta-feiras, que é dia 19 e dia 26, faremos blitz durante a tarde, a manhã e tarde, na cidade de Erechim, em locais alheios, né? Vamos escolher o local, então, no dia em que implantaremos essas blitz. Não é blitz punitiva, são blitz orientativos, né? Vamos parar o veículo, orientar, falar do Maio Amarelo, o porquê dessas blitz, para que assim possamos, então, de forma consciente, orientar os motoristas, os condutores de veículos, né, e também os pedestres na segurança do trânsito. Falando também, secretário, de um outro assunto que também é ligado ao trânsito, não do Maio Amarelo, mas ligado ao trânsito, é essa questão do asfaltamento das ruas, tanto da cidade quanto dos bairros. Em relação a isso, como está o andamento das obras? A cidade de Erechim, quando recebemos a prefeitura agora na troca de gestão e iniciamos o nosso mandato, o trabalho dia 4 de janeiro, nós acabamos recebendo com alguns problemas, principalmente na central de britagem e alguns equipamentos que pudéssemos botar em trabalho. Então, isso eu relatei na primeira entrevista a qual vim aqui lá no mês de janeiro, mas, enfim, a gente conseguiu, de uma forma rápida, botar todo esse complexo trabalhar, que é a central de britagem e a normatização de todos os veículos dos quais trabalham nesse setor. A prefeitura hoje ela detém 2 equipes, uma equipe de tapa-buraco e uma equipe de asfaltamento, devido à situação da malha asfáltica, a quantidade de buraco do qual tínhamos na cidade de Erechim. Então, as 2 equipes estão trabalhando na operação tapa-buraco, para então, de uma forma mais rápida e mais ágil, sanarmos esta situação que é o tapa-buraco. Desde janeiro estamos tentando concluir um processo licitatório de contratação de uma empresa terceirizada para auxiliar então na operação tapa-buraco. Felizmente esse mês nós conseguimos concluir, depois de muita impugnação, recursos, então esse mês a gente conseguiu a concretização desta licitação. Estamos na fase de assinar contrato com a empresa que ganhou. Aí eu vou retirar a equipe da prefeitura, que é a equipe que trabalha asfaltando as vias, e aí a gente entrar num cronograma de asfaltamento de vias na cidade de Erechim, conforme a orientação do prefeito Paulo Polis e do vice-prefeito Flávio Tirella. Então essa condução ou essa relação de vias que serão asfaltadas passam obrigatoriamente pela decisão do prefeito e do vice-prefeito, e aí nós a cumprimos. Então, é bem provável que agora, na segunda quinzena, então, possamos botar em prática 2 equipes de tapa-buraco, uma própria da prefeitura e uma terceirizada, e aí a terceira equipe, que é a equipe de asfalto, vai, então, fazer a função dela, que é asfaltar as vias da cidade de Erechim. E falando, secretário, essa é uma das demandas, claro, sempre muito pedida pela população, mas na sua avaliação atualmente, hoje, qual é a principal demanda que Erechim tem relacionada ao trânsito, relacionada a essa parte da trafegabilidade? Eu acho que todo e qualquer problema que uma cidade tem, ela afeta o dia a dia da população. A gente tem problema de iluminação, né, do qual estamos resolvendo agora até próximo dia 15, é bem provável que tenhamos já com 90% do problema da iluminação
já concluída, e isso, bem ou mal, afeta o trânsito, afeta a segurança das pessoas, né? E o tapa-buraco, os buracos na via eram um empecilho e uma falta de segurança da qual os motoristas tinham e a população tem. Então, eu acho que de forma gradativa estamos trabalhando, estamos fazendo ações das quais vai melhorar o dia a dia da população e, consequentemente, a segurança no trânsito. Então, eu acho que hoje o maior problema que temos para resolver com as equipes da Prefeitura é a operação tapa-buraco. Assim que conseguirmos sanar estes problemas, o grande problema já estará resolvido, que é a trafegabilidade com segurança na cidade de Erechim. Secretário, muito bem, então já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista e eu agradeço em nome do jornal a sua presença aqui, a sua disponibilidade e conversar conosco falando do Maio Amarelo e também das ações aí que estão sendo desenvolvidas nesse sentido. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição, assim que o Bom Dia Entrevista entender necessário, aqui estaremos para prestar esclarecimento para a nossa população. Muito obrigado. Muito bem, gente. Olha, o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Eu queria falar para você que logo mais às 5 da tarde tem o programa Virando o Jogo e às 2 horas, já na sequência aqui no nosso Bom Dia, tem o Direto da Redação, tá bom? Passa para essa câmera aqui para mim. Olha, o nosso programa de hoje é em homenagem ao pai da nossa colega Ragnara Zago, o Caetano, né, que acabou falecendo, foi uma das vítimas da Covid-19 aqui da nossa região. Olha, o nosso sentimento a toda a família da Ragnara, a nossa colega, nesse momento difícil aí, viu? E a nossa homenagem não só a ele, também a todas as vítimas nesse dia de hoje e até esse momento da Covid-19. Essa doença que tem trazido muito sofrimento para a gente, né? Mas eu tenho certeza que ficam os ensinamentos daqueles que partiram e que a gente segue em frente com a nossa vida, lembrando sempre de os principais cuidados. Um bom fim de semana para você. Segunda-feira tem mais Bom Dia Notícias.